existe uma frase que ela é recorrente no meu amigo Regis Tadeu, que eu não sei de quem ela originou, mas ela diz assim: a internet deu voz aos idiotas. E eu acho que talvez nesse momento eu seja mais um. Depende da maneira que as pessoas interpretarem o que eu vou falar nesses 10 minutos, vamos dizer assim. Tem uma frase, acho que é bíblica, que diz assim que nada existe de novo abaixo do céu. Que é talvez uma cópia da famosa nada se cria, tudo se copia. Então a gente vive essa fase, esse momento da Covid e chamam muito de nova doença, né? Nova Covid-19. E não se preocupe que isso aí não é mais um vídeo daqueles alarmistas nem tristes, não. É só pra gente pensar. Dia 5 de abril eu peguei a Covid. Não vou ficar descrevendo aqui os sintomas, mas o processo de se afastar da família e dos amigos foi inevitável. E faz uns 70 dias que eu já estava sem ver minha mãe, né? Antes da doença eu já tinha me afastado dela, porque sempre estava visitando cliente, enfim. E eu me senti muito mal, não pelo processo dos sintomas da doença em si, mas como, diferente de tantas outras, ela é cruel em colocar você diante de si mesmo. Você inevitavelmente enfrenta seus demônios. Dizem que na hora da morte passa a sua vida inteira pela frente, né? A Covid ela tem o dom de fazer isso. E muita gente, eu escuto falar que depois dessa história toda o mundo vai ser diferente, que as pessoas vão mudar. Eu já tenho uma visão mais, chame como quiser, pessimista, realista. Eu acho que quem já tinha uma tendência enorme, uma vontade, sabe, de mudar, de melhorar, ele, se quiser, ele vai, depois dessa, ser uma pessoa melhor realmente. E se eles já eram, tirem as crianças da sala, tá? Se eles já eram filho da puta, que no fundo cada um de nós tem um quê desse filho da puta, ele vai ser bem, mas bem pior. Tem uma história que diz que quando você tem um inimigo em comum, os inimigos se abraçam. Eu não tenho visto isso nem dentro de redes sociais, nem fora dela. As brigas e discussões e divergências de todos os âmbitos, para não só dizer políticos, eles se exacerbaram. Enquanto isso, com a nossa, não generalizando, mas com a nossa mania da comparação, a gente vai dizer, ah, mas a espanhola matou milhões, a Segunda Guerra matou tantos, e não sei o que. A gente não está na espanhola, a gente não está na peste negra, a gente não está na Segunda Guerra, a gente está no hoje. E no hoje, pessoas feito eu que pegaram Covid
e que, independente da sua crença, graças ao meu bom Deus, eu estou aqui, ou não, né? Já que eu estou enchendo o saco de vocês aqui com mais um vídeo. Estão morrendo, cara. Histórias, sonhos, momentos que ficarão na lembrança de quem convivia com essas pessoas. Talvez não há nada a se fazer. A nível de ciência, não existe vacina, não existe nada disso. Mas dentro da minha frase que disse que não existe nada de novo sob o céu, como foi que as outras gerações enfrentaram todas essas pestes que vêm, sei lá, né? Até no Egito, lá as pragas, enfim, sejam elas naturais ou sobrenaturais. Como é que elas agiram? Talvez iguais a nós. No Nordeste tem uma frase que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então eu acho que o egoísmo de todo dia vai nos matar muito mais. Não pela doença, porque eu fico mais amedrontado com a rapidez com que você se contamina e sinto-se no coração a morte dos que se foram. Eu passei 20 dias de febre, eu acho. E torcendo para não ter falta de ar, para não ir parar nesses hospitais, porque olha, como eu já disse em outros vídeos, eu fui uma criança que aos 13 anos já estava dentro de um hospital e com 15 comecei a já trabalhar já dentro do hospital e nunca mais saí. Então, UTI foi parte da minha vida e o dia a dia hospitalar, eu só não fiz medicina, mas estava lá, na minha área que é tecnologia. Então, eu passei uma vida vendo lágrimas de alegria de uma criança que nasce e via a resignação, o olhar para o chão e a tristeza daqueles que viam seus pais, seus filhos, suas mães, seus amigos saírem envoltos de um lençol e irem para uma parte de baixo de um hospital, ficando cada vez longe dos olhos e perto do coração, como diz a música, né? Então, todo mundo fala, isso vai passar. Vai. Inevitavelmente a nossa humanidade não vai se acabar por causa da Covid. Mas eu estou falando dos corpos. A mente, ela vai talvez piorar muito. Eu conheço psicólogos que estão com depressão. Não só os amigos aí que estão na linha de frente, não. O ser humano é um ser sociável até para falar merda. E nesse momento os assuntos estão se acabando. Estamos vivendo de lembranças. Tanto é que a própria maior emissora do Brasil está fazendo reprises. Que é prova maior de que a gente está vivendo um dia a dia de reprises? A brincadeira com os nossos filhos, para quem tem o prazer e a graça de estar convivendo com eles, a gente não tem mais o que inventar. Então nos sobra apenas, além do que a gente já usava, que é a tecnologia, né? Amávamos tanto, meu Deus, o mundo virtual, na verdade. Quantas vezes eu não bebo, né? Mas quantas vezes eu passava por um barzinho, que vocês sabem disso, casais lindos no celular lá, com o olhão em cima do celular, né?
nos seus likes e nos seus blocos. E o outro ali. E eu me incluo nisso inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu senti isso um dia que eu fui visitar meu filho. E aí, quando eu chegava lá, ele estava lá no celular. Eu disse, filho, papai tá aqui. Ele fez, eu sei. Eu ficava com raiva naquele momento, sabe? Não raiva dele, mas raiva da tecnologia que é a minha vida, né? Mas quando eu comecei a conviver mais com ele, eu vi que pelo fato de eu ir pouco ver meu filho arranjou uma linha de escape para poder sofrer menos. E aí eu comecei a dar os meus livros de infância para ele. Meu pé de laranja lima, menino de engenho. E começávamos a discutir sobre aquelas histórias. Então, não perdendo a linha, dentro dessa minha história de que estamos vivendo de reprises, talvez seja a hora de a gente pegar todos esses momentos que a gente teve na vida, não só os de felicidade, mas os de dificuldade, de onde viemos e para onde vamos, e se preparar para sim, para esse novo mundo que virá, no qual olharemos para nosso celular e veremos nomes nos quais os quais não poderemos mais ligar e dizer assim, alô, oi amigo, oi pai, oi mãe. A gente vai ter aquele impulso de ligar e dizer, eu não posso mais reviver. Então, pessoal, além de tudo, tem outra coisa que pouca gente fala. Eu hoje, depois da Covid, eu me sinto como os leprosos. Parece que quem teve Covid é um leproso. Quando a gente fala, eu tive Covid, a gente escuta, "Ah, meu Deus, você teve Covid e não morreu?" Eu fico pensando, caramba, será que essa pessoa queria que eu tivesse morrido? Embora eu sei que não é isso. E quais são os sintomas? Então, mas tá limpo mesmo, né? Não tem risco não de pegar não, né? Ó, nem aparece aqui em casa, pelo amor de Deus, cara. Quem tem Covid sofre o isolamento do isolamento social. Então tenham um olhar mais terno, tenham um entendimento maior e principalmente uma compaixão, porque não se enganem não. Não é só quem morreu que sofreu. Quem está vivo vai sofrer por um tempo que eu não consigo determinar. Sem sombra de dúvida, eu estava todo arriado, né? Tava parecendo que eu estava indo para a lua. Sem sombra de dúvida, a depressão ela vai ser já era uma das grandes causas aí, né, de uma série de problemas. Ela vai dar um aumento muito grande. Tanto é que eu já falei, né? Psicólogos estão doentes. E eu encerrino foi ótimo, né? Eu encerro esse vídeo dizendo a vocês o seguinte. Cada um, dentro do seu próprio coração, vai ter que encontrar um motivo maior para continuar vivendo. Tentem entender que a vida nunca vai ser um prato que vai estar apenas aquilo que você gosta de degustar.
sempre vai ter algo que você vai ter que consumir, engolir seco, até mesmo para o seu aprendizado. E lembre-se que eu sou apenas mais um idiota da internet que estou falando disso. Não existe uma verdade absoluta. E sejam vocês mesmos, sabe? Não tentem ser melhores, não. Porque quem é bom, e eu não estou falando de ser bonzinho nem idiota, não. Quem é bom, quem consegue ver o outro, ele consegue ter uma vida melhor sempre. E se você tem uma parcelinha um pouco maior de filho da puta que todo mundo tem, seja ainda mais filho da puta. Sabe por quê? Porque tudo que é demais transborda. E um dia, nem você vai se aguentar. E que o Deus que eu acredito e que eu acho não, eu até me envergonho às vezes que eu chorei, porque foi uma prova de não ter fé, mas eu sou um ser humano, então até Jesus fez: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade e não a minha. Tô aqui. Gostem ou não, mas ainda tô aqui. E vai chegar um dia que eu não vou estar mais. Espero que pelo menos meus filhos e alguns amigos mais íntimos digam assim, no fundo, aquele filho da puta tinha um coração. Esse vídeo vai para os 3 grandes amores da minha vida: Amanda, Luana, Matheus. E foram eles a minha força nas noites de choro, no qual eu olhava o céu e escutava as ambulâncias do Alfa aqui perto, trazendo mais e mais pessoas que estavam na incerteza de se iam sair dali de pé ou deitado. E viva a vida, viva bem, seja feliz a seu modo. Grande beijo para vocês. Ah, tá. Lá atrás tem outro grande amor da minha vida, ó. Um cara que eu aprendi a amar. Ah, eu não sei se vocês sabem, eu tenho síndrome do pânico. Ainda tem essa agravante. Eu tenho uma arritmia que vem por causa da síndrome do pânico. Então, tem uma frase também no Nordeste que diz assim: quem tem medo, mas Deus é grande. O meu amigo de coração, meu querido Robertinho do Recife. Um cara que em muitas madrugadas da minha vida me ligou no meio das minhas síndromes do pânico e conversou comigo. E Robertinho, cara, tu é eterno. Beijo pra vocês do Giba, velho doido aqui, cada vez mais feio, mais gordo, mais careca e falando mais merda. Grande abraço.